Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o episódio número 2 do podcast Dr. Tertuliano e hoje nós vamos falar aqui sobre segurança de máquinas. Nosso tema é NR12. O nosso podcast ele é sempre preventivo, ele não substitui uma consulta técnica, jurídica ou da área técnica da engenharia que nós vamos tratar hoje aqui também, mas ele tem o condão de trazer um informativo para você, empresário, empreendedor, que tem uma inteligência de fazer o preventivo prevalecer na sua estrutura, na sua empresa e na estratégia do seu negócio. E hoje, para falar desse assunto, NR número 12, ela conecta muitos riscos, muitos passivos, são situações que podem trazer prejuízos muito grandes para uma empresa. E o nosso convidado aqui hoje é meu amigo, meu irmão Aleph Nóbrega. Ele é CEO e fundador do grupo Atex, referência nacional em adequação de máquinas ANR12 e com atuação em projetos de alta complexidade, inclusive no setor naval. Que coisa fantástica. Aleph, em uma frase, por que NR12 é um tema de gestão e não só de segurança de trabalho? NR12 é um mito para muita gente, é uma norma recente, né, que teve uma atualização recente, então muitos empresários, muitas pessoas do próprio ramo de segurança do trabalho têm um mito sobre NR12, que ela é complexa, que ela é cheia de nuances e a gente está aqui hoje para quebrar um pouco desses mitos e trazer prevenção para essa conversa. Uma coisa bacana que eu queria te perguntar, Aleph, a gente tem, e na área jurídica a gente lida muito com isso, a gente percebe muitas coisas. Tem uma série de normas e leis que não pegam. A NR12 pegou? Pegou bastante. Ela é para valer. Para valer. Bacana. Alefe, mas para a gente iniciar essa nossa conversa, esse bate-papo aqui, eu queria que você contasse um pouquinho ao Aleph e qual a origem do grupo Atex, a história com a Fiesp. Conta para nós um pouquinho. Doutor, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse podcast, né? A gente já é parceiro de negócio, amigo, e temos uma sinergia muito boa em vários cenários, cenários pessoais e profissionais. E eu estou muito feliz de estar aqui, muito Obrigado. honrado de estar participando Nós aí desse também. projeto. Antes da gente contextualizar toda essa questão de normativa, acho que segurança do trabalho é um assunto um pouquinho antigo, né? Temos relatos de Aristóteles, 350 anos antes de Ô, Cristo, louco, que é falando isso? de doenças que atingiam colaboradores de mineradoras. Que bacana. Agora, tanto tempo atrás já existia uma preocupação voltada à medicina do trabalho. Sim. Então, teve relatos em 350 antes de Cristo, teve relatos no século IV e teve um período de 1000 anos de silêncio. É mesmo? Não teve nenhum relato inerente a trabalho, a doença, a, a acidente Um mesmo, hiato médico. desse tamanho. 1000 anos. Não que acidentes não aconteceram, mas houve um hiato, E aconteceram muitos, sim, né? imagino. E no século XVIII, na Alemanha, começaram a surgir as primeiras leis, né? Voltadas a essa preocupação com a medicina do trabalho. E isso foi numa transição de trabalhos manuais para os trabalhos em máquinas, né? Sim. Então teve toda a revolução industrial, entraram máquinas a vapores. E tem uma frase importante: aonde existe movimentos involuntários, há risco, porque você não controla, você não faz a gestão dele, ele gera um risco. E teve toda essa evolução na Europa, depois passou pelos Estados Unidos e chegou no Brasil, linkado com o surgimento da CLT, em 1930 o surgimento do Ministério do Trabalho e começou essa construção Então e tem uma essa, construção. exato, essa preocupação com medicina do trabalho e segurança do trabalho. Ela é preventiva, né? Então, assim, prevenção é um negócio simples. A ideia é você resolver antes de virar um acidente, uma interdição, porque nós vamos falar um pouco disso. A NR pode trazer uma interdição
a uma máquina, a uma linha de produção, a uma empresa, e isso é um prejuízo, né? Afeta todo o teu processo. Então, eu sempre digo, prevenção sempre é mais inteligente, né? Mas me conta um pouquinho da tua formação e da história aí da constituição da tua empresa, da Fiesp. Eu gostaria de saber um pouquinho disso. Legal. A minha história na Fiesp, ela começou com 14 anos, porque eu entrei no sistema Fiesp de ensino, que foi o Senai. Sim, Então, com 14 anos, meu pai teve uma sacada, falou: você vai fazer Senai. Me matriculou num curso de aprendizagem industrial com 14 anos. Ali eu já integrei na indústria, tá. numa grande indústria do setor de cosméticos. Na sequência do curso de aprendizagem industrial, eu fiz o curso técnico pela mesma instituição, aonde linkado a esse curso eu tive experiências na ferrovia, em indústrias metalúrgicas, Pesada, né? pesada. E dentro de todos esses cargos que eu vivenciei na indústria, eu me deparei com risco, me deparei com acidentes, eu me deparei com situações que impactaram a vida das pessoas. Ou seja, tá mais perto de todo mundo que a gente imagina. Exato. E muito dos riscos, não fazer uma gestão desse risco, você tem culpa no cartório. Então você pode fazer um trabalho preventivo, você pode fazer um trabalho de análise, de prevenção, para a gente Tá. mitigar aquele risco ao mínimo possível. Esse culpa no cartório que o Aleph fala, juridicamente nós chamamos isso de responsabilidade e que é objetiva. Responsabilidade objetiva. Então, o empreendedor ele tem responsabilidade objetiva sobre a segurança de trabalho dos seus colaboradores. Então, tem o aspecto humano nesse Exato, ponto, junto com o aspecto do resultado do teu negócio, né? Mas exato. desculpa, sequencia aí, por favor. A gente quer saber aí. E vivenciando toda essa rotina da indústria, dentro do sistema Fiesp, nas instituições de ensino, me capacitei, me tornei engenheiro mecânico, né? Bacana. Fiz algumas especializações na área de produção. E com essa atmosfera de NR12, como isso chegou para mim? Fazendo a gestão de manutenção de uma grande indústria, me chegou essa demanda de NR12. O mercado, as questões informativas não eram claras. Então, o que que eu fiz? Eu li a norma, item a item, linkando a minha realidade atual com a norma e criando projetos que atendesse a minha normativa e Sim, sim, atendesse a minha produção, a minha produtividade. sim. Porque muitos empresários, eles enxergam o NR12 como algo que vai impactar a produção, que ele vai deixar de faturar Uhum. para colocar uma proteção. E não é assim. A gente pode chegar num consenso de prevenir e manter um alto nível de produtividade. Recentemente você esteve viajando também, né? Exato. Conta pra gente um pouquinho onde você foi, o que você viu e o que que você pode trazer de experiência desses lugares, dessas empresas aqui para o Brasil. Pouco antes da viagem, saí do sistema CLT e me Ah, tornei bacana. empreendedor. É isso aí, bacana, é verdade. E um pouco querendo mudar um pouco minha perspectiva, conheci meu sócio, a gente falou de NR12, falou de Uhum. prevenção, criamos um projeto e abrimos a Tec Soluções Industriais, Bacana, que é uma empresa especializada em normativa de segurança. bacana, bacana. E o que é legal de se especializar nessa norma? Essa norma tem várias etapas. Eu tenho uma etapa de gestão do risco, Tá, que são as apreciações de risco, que são análises que a gente faz baseado em metodologia, tudo isso é estabelecido em norma. tá. E depois dessa fase tem a fase de adequação, que eu vou ter que realmente construir a proteção para colocar na máquina e colocar documentos, desenvolver documentos que vai proteger juridicamente aquela proteção. Bacana. Então, a proteção ela tá lá, ela tem um motivo por estar lá, tem um documento por trás que ele é auditável. E a gente fala muito de NR12 auditável. E nesse mercado, fizemos grandes projetos, temos grandes players aí na nossa carteira. E uma dificuldade que a gente encontrou foi receber essa informação de NR12 vai impactar a produtividade. Então, eu e meu sócio, junto com uma consultoria,
especializada em sistemas produtivos, em processos produtivos, que ensina uma metodologia chamada Lean Manufacturing, que é uma metodologia de produção desenvolvida pela Toyota. Pela Toyota. E fomos até o Japão conhecer essa metodologia de perto. Isso foi agora, recente, Foi né? agora em outubro de 2025. Bacana. E toda essa vivência industrial dentro desse sistema, a gente conseguiu enxergar soluções para trazer para os nossos clientes. Então, olha só, por causa da NR12 do Brasil, o Aleph esteve na Toyota do Japão. Ou seja, o assunto é de uma envergadura muito grande. Sim. Então, nesse cenário, eu queria te perguntar o seguinte: quando uma multinacional te chama, qual é a dor real que ele está tendo ali no momento? É segurança? É a parada? Auditoria? Conformidade? É a autuação fiscal? Qual é a dor? Uma indústria multinacional, ela se baseia em normas internacionais. Sim, E muitas das vezes ela chega aqui no Brasil, acha que essa norma ela é o suficiente. Não que ela não seja boa, ela é sim, excelente, até porque ela é referência para a construção da nossa norma. bacana. Porém, a gente tem que fazer uma transcrição, né, desse documento para a linguagem normativa brasileira. Então, eu tenho minhas certificações internacionais e eu preciso transcrever isso de forma que um auditor trabalhista entenda mediante as nossas leis brasileiras. E é bacana entender o seguinte, que as leis entram em vigor nessa hora, nossa legislação brasileira, então o jurídico está ali por perto, mas essa transcrição, ela não é uma transcrição apenas literária, imperativamente ela é na máquina, Exato. não é isso? Ela tem que acontecer ali no equipamento. Exato. Então, o equipamento, a gente tem o RG do equipamento. Vamos falar de forma bem genérica, que é o Sim. inventário de máquinas. E esse inventário de máquinas não é o inventário que ele puxa no sistema, quais são os meus ativos imobilizados, esse é o meu inventário. Tá. Não. Eu preciso de um documento que fala de onde essa máquina é, que ano que ela foi construída e requisitos técnicos de questões elétricas, questões pneumáticas para desse equipamento. E esse documento chamado inventário de máquinas é a base. Da base, a gente vai fazer uma análise de risco, que a gente chama Bacana. de apreciação de risco. E esse documento ele é construído e ele é pautado em cima da nossa legislação brasileira, a normativa número 12. Bacana. Então, também é importante que você tenha um resultado na Tex, quando você apresenta o teu documento, o teu relatório, a tua certificação e etc. para o teu cliente, que esse resultado esteja alinhado juridicamente também. Exato. Exato. Então, como que trabalhamos, né? Então, eu tenho o meu teor engenharia, tenho o meu teor jurídico. Bacana. Esse material ele é construído tecnicamente Ok. e eu tenho que transcrever isso de uma forma que o jurídico entenda. Então, quais são os cenários? Olha, eu tenho uma fiscalização, né, de um órgão, de uma qualidade de um outro cliente, eu tenho uma fiscalização, seja ela qual for. Quem vai estar auditando, ele vai escrever teores jurídicos. Sim, E a sim. gente tem que fazer essa transcrição, né, vamos dizer assim, da engenharia para o Isso é um jurídico. negócio, né? É, Porque a tua área, a área NR é, assim, na prática, é uma engenharia. É de exato. engenharia. Mas o auditor, ele não tem essa leitura assim tão aprimorada de engenharia. Ele vai mais para o lado jurídico. Exato, exato. Então, qual é o risco do meu colaborador? Quantos colaboradores são afetados por esse risco? Então, ele vai no teor da proteção do colaborador. E aí, as defesas jurídicas, as peças jurídicas, estão para justificar que o que você colocou na máquina Sim, faz sentido. sim. Aquela proteção, ela tá lá por motivo X, Y, Z. Ela não tá lá porque eu achei que se eu colocar uma proteção aqui, eu vou proteger. Essa proteção, ela tem técnica, ela tem método e ela tem conhecimentos específicos para não travar o seu processo e atender Não, a segurança. fantástico. Isso é preventivo puro. O preventivo tem método, tem processo, tem um porquê de cada passo e é preventivo puro. Fantástico o que você falou aqui agora. Aleph, me conta uma coisa.
Em quais situações a NR12 ela vira incêndio e aí vocês são chamados e tal? É na fiscalização, é no acidente, é na denúncia, uma auditoria interna? Normalmente no Brasil, onde é que ela vira incêndio? Normalmente o empresário ele não sabe o tamanho do problema que ele tem. Então ele vai ter uma noção do tamanho do problema quando chega uma fiscalização ou quando acontece o acidente. Porque isso naturalmente vai atrair olhos de pessoas da área. E você tem dois cenários. O preventivo, que a gente tem falado aqui, Bacana. isso tem uma característica, um processo para você fazer de uma forma mais tranquila a implementação da norma número 12. E tem o cenário que a gente chama de corretivo, que é quando está no incêndio. Quando está no incêndio, tem uma norma, NR número 3, que é grave e iminente risco. Se o Sim. auditor entender que ali tem um grave e iminente risco, ele interdita a máquina. Ô, louco, Exato. E que aí não coisa produz mais. grave, grave. Gravíssimo. Aliás, talvez fugindo um pouquinho do contexto aqui, mas só eu acho que faz parte, assim, há pouco tempo atrás a gente estava falando da contratação de um número elevado de fiscais, o que estava indicando, olha, as fiscalizações que já existem vão aumentar. Exato. Nós vamos ter mais fiscalizações, não é isso? Exato. Então, teve recentemente um concurso para auditor do Ministério do Trabalho, e são 900 novos auditores que estão em campo trabalhando, fiscalizando, olhando para esse tipo de questão. Não só a 12, mas como todas as outras 38 normativas, né? Bacana, bacana. Quem normalmente fiscaliza? Auditor do Ministério do Trabalho. E isso pode levar, então, a uma situação com o Ministério Público. Exato, exato. Olha o tamanho do problema que isso pode ficar. Olha o tamanho. E gera, normalmente, é o que pode gerar para poder tentar amenizar aos chamados taxes. Conta para nós um pouquinho o que é o táxi e o tamanho do efeito dele dentro da estrutura. Normalmente, enxergando problemas, o auditor notifica e dá um prazo de execução. Tá. Quando você não é preventivo, você vai trabalhar no prazo estabelecido, né? Você não tem o controle daquilo, você vai ter que fazer muita coisa em pouco tempo. E o auditor, ele vai dar uma notificação. Não cumprindo essa notificação, pode chegar a uma assinatura de um TAC, que é um termo de anotação de conduta. E esse TAC é linkado a um valor de multa. Então, cada cláusula dessa TAC pode caracterizar a uma multa. Então, um exemplo: se uma máquina ela não atende 10 requisitos, você tem 10 possibilidades de multa dentro dessa máquina, Nossa. podendo repetir a multa numa nova vistoria E podendo repetir isso por quantidade de colaborador? também. Nossa, é muito pesado. Diante desse cenário, eu vou te fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, mas acho que a gente precisa falar dela aqui. O que dói mais no negócio? O custo de adequar, preventivo, ou o custo para não parar? O custo, qual custa mais? É, o que dói mais. O que dói mais é o custo de não parar. Exato. Evidente, né? É evidente, evidente. Sem citar nomes, quais são os sinais que mostram que uma empresa está perto de uma interdição? Vamos lá. Boa parte das plantas fabris do Brasil tem máquinas antigas. E essas máquinas antigas estão lá produzindo, sempre foi assim, nunca aconteceu nada. Mas a norma teve uma grande atualização em 2010 e colocou um monte de requisitos em cima desse equipamento que você, por algum motivo, não se atentou e está rodando. O risco é alto, né? Eixos rotativos, energias elétricas, energias pneumáticas. Sim, Ele tem um quesito alto, porque ele pode gerar um esmagamento, ele pode gerar uma amputação, uma morte. é grave. É grave. E tem casos, né? Se tem norma, se tem texto, é porque tem É, evidência, né? é grave. A gente, na área jurídica, no preventivo trabalhista, vou falar de uma analogia para uma situação bem menor.
quando a gente fala da necessidade do colaborador usar os EPIs, que são normas, né, é preventivo, a gente sempre fala para ele o seguinte: a nossa ideia como empresário, falando em nome dos empresários, é te devolver no final do dia para a tua família do jeito que você saiu de casa de manhã. O pior cenário era a gente, no meio do dia, ter que ir à tua casa, levar uma informação de um acidente e às vezes um acidente Fatal. fatal. Muito bem. Então, nesse assunto, nós temos uma tríade, né? Para esse preventivo: vida, tempo de vida, operação e a responsabilidade, né? Eu queria falar um pouquinho mais da tua viagem internacional, porque eu acompanhei aqui, não estou dando aqui os spoilers, mas eu acompanhei e queria que você nos contasse aqui um pouquinho mais dessa viagem que você fez com alguns empresários, né? Sim. Foram alguns empresários. O que você viu na prática lá que mais te chamou a atenção sobre prevenção como rotina e não como discurso? Vamos lá. No Japão, a cultura ela é muito forte. Sim, Então, antes da gente entender toda a questão produtiva, toda a questão de disciplina, a gente foi numa escola de ensino fundamental. Então, ver como as crianças são ensinadas na base. na base. Então, disciplina. Duas matérias que me chamaram muita atenção foi limpeza. Então, uma criança, ela limpa a escola. Então, quando a gente chegou lá, as crianças estavam no chão, no meio do pátio, com um pano esfregando o chão. Depois elas entravam na sala, cumprimentavam o professor e seguia a rotina de aula. Então, a base cultural, ela é muito forte para você implementar qualquer outra coisa. Sim, sim, sim. E muita gente pensa que a Toyota, né, em termos de eficiência, tem todo um contexto, mas olhando pela nossa lente, a Toyota, ela é uma empresa preventiva? Sim, Sim. muito preventivo. Então, na prática simples, você trouxe o que de uma indústria brasileira tem com o que a indústria lá do Japão está fazendo. A gente precisa aplicar grandes investimentos? Não. É estranho só assim, né? Não grandes investimentos. Lá no Japão, tem um campeonato chamado. É uma competição de karakuri. O que é isso? É uma automação simples Tá. que utiliza forças da gravidade, forças naturais, Uhum. para trazer soluções para o processo. Então, antes eu ter lá um cilindro hidráulico que pode amputar uma pessoa, eu trazer uma solução que o peso daquilo não tenha força suficiente de uma amputação, mas atende o meu processo. Sim. Então a gente fala de automação 4.0, automação 5.0, e lá eu vi que são valorizadas soluções simples, de baixo custo e de extrema eficiência. E a gente fica muito. Eu preciso fazer um movimento e esse movimento tem que ser uma energia, né? Sai um pouco do básico. Às vezes o básico bem feito, ele atende toda essa cadeia de soluções que a gente precisa no dia a dia. Bacana. E qual a conexão direta que tem entre o TPS, Kaizen, É. segurança de máquinas, como método reduz a falha de risco, de acidente? Eu brinco que a NR12 ela tem que ser anti-operador, Sim. né? Então, mesmo se ele quiser, ele não consegue. Lá no Japão, uma placa, uma simples placa falando não põe a mão, eles não vão colocar a mão. Aqui no Brasil já é diferente. Você coloca uma placa e eles ignoram. Então você tem que bolar soluções mais caras, mais robustas, para considerar Fazer barreira. fazer barreira. Para considerar que ele vai ignorar aquele aviso. Olha a diferença de cultura É. e olha o valor agregado nas soluções por conta de uma questão cultural, né? Ó, a gente vai de encontro a uma filosofia que nós temos no escritório que é assim: a gente entende que a empresa preventiva é aquela em que o método vira cultura. Ou seja, tem rotina, disciplina, evidência e melhoria contínua. Exato. Isso protege a operação e também fortalece a posição jurídica ou técnica, produtiva, seja o que for da empresa,
porque demonstra diligência e governança. Aliás, isso rentabiliza o nome da empresa, né? Ela se Exato. torna uma empresa com maior valor no mercado em função disso também. Muito bem. Onde é que a prevenção acontece de verdade? A gente queria saber o seguinte. Você costuma dizer, não falta norma, né? Que às vezes a gente conversa e me fala, Alexandre, não falta norma. O que falta é execução. O que é a execução boa da NR12? Como eu expliquei, a NR12 ela é dividida por etapas. E normalmente, cada etapa era feita por um prestador diferente. Tá. Então, qual que foi o nosso planejamento estratégico dentro do Grupo Atex? Todos os processos da NR12 a gente vai fazer dentro de casa. Então, desde o inventário, análise de risco, projeto conceito, adequação, treinamento, depois da implementação. Então, você tendo o controle de todos os pontos da NR12, você mantém uma NR12 auditável, confiável e você não ignora nenhuma etapa. Se você faz solto, você pode, fiz apreciação de risco. Não tive nenhuma fiscalização, aquele assunto ficou engavetado, não se tocou mais no assunto. Aí quando chega uma fiscalização, eu fiz 5 anos atrás, aquilo já não vai valer de Já não nada. está mais valendo. Então, ter o controle desse processo completo, em todos os ciclos, é uma NR12 auditável. Evidencia boa execução. Eu vou fazer uma pergunta aqui que é capciosa. Eu sei a resposta, mas assim, eu preciso fazer ela porque eu acho que ela vai ajudar pedagogicamente no que a gente está falando assim. Sobre as evidências que realmente importam. Inventário de máquinas, análise de risco, projeto, ART, validação, treinamento, inspeção. Disso aqui tudo, o que é indispensável? Indispensável É, implementar ou seja, tudo. tudo. Isso Então, aí. tudo é importante, é um processo, e se você não fizer esse processo completo, você está vulnerável. Bacana. Mas você falou agora há pouco de uma história que não acontece no Brasil. Talvez lá na Suíça, esse negócio de engavetar não acontece. Me conta uma coisa, como é que a Tex, né? Como é que faz um projeto desse não virar uma pasta bonita, e sim uma máquina segura, uma produção segura, uma empresa segura? Primeiro, trazer vantagens por que adequar. Então, quantificar para o empresário quais são as vantagens e quais são os riscos. Riscos trabalhistas, riscos de fiscalizações e multas, risco de parar e interditar o seu processo. Então, quando ele começa a enxergar o risco que ele tem na operação, além disso, trazer melhor qualidade para os seus operadores, qualidade para os seus processos, né? Segurança como um todo, por que não fazer? Bacana. Uma empresa que tem, sei lá, 300 máquinas, como que ela pode priorizar por criticidade sem desperdiçar dinheiro? Vamos lá. Na nossa primeira análise, que é a análise de apreciação de risco, tem 3 metodologias que a gente aplica. 2 qualitativas e uma quantitativa. Com essas avaliações, a gente vai conseguir medir o que é risco alto, o que é muito alto, o que é inaceitável, o que é baixo. Medindo todos esses riscos, você gera um plano de ação em cada um projeto. E você vai atuando de acordo com o risco mais alto para o menor. Então você tem um projeto, você tem um controle dos riscos, você tem a gestão da coisa. Você tendo a gestão, você controla melhor a situação. Bom, então eu vou tirar uma frase aqui que Uhum. a gente nessa conversa aqui, eu estava preparando aqui, que era o seguinte. Então, e que vale para todo o preventivo de qualquer empresa, principalmente na NR, mas vale para preventivo. Plano sem execução é papel. Execução sem evidência é fragilidade. E evidência sem rotina vira passado. É Legal. isso? E tem uma frase que eu uso bastante também, que quando maior o risco do trabalho, é quando o risco vira rotina. E essa rotina, o risco está lá, ó, só esperando uma oportunidade para impactar a vida de alguém.
A gente queria falar um pouquinho agora, Aleph, sobre os erros que geram passivo, interdição, enfim, prejuízo. Enfim, eu queria te deixar discorrer aí à Uhum. vontade quais são os pontos, né? Eu acho que eu selecionei aqui 7, não sei se a gente chega no 7 ou se vai um pouco mais. Foca aí no que você, com experiência, tem experimentado aí no mercado. Mas erros que me parecem que podem acontecer nesse segmento, nessa não cultura de prevenção, seria comprar solução pronta sem engenharia, documento que não bate com o que está instalado. Não, isso não acontece. Uhum. Priorizar errado, fazer o que é mais fácil primeiro e o crítico deixa para depois. Manutenção improvisada e intervenção sem padrão. Bom, você conhecia depois, mas nesses itens aqui, me conta desses. Vamos lá. Se você não tem um projeto claro de NR12, você não sabe direito como ela funciona. Ah, eu li um parágrafo tal, eu sei que tem que ter uma proteção. Ah, manutenção. Coloca a proteção lá porque a NR12 pede. Ah, vou desenvolver um projeto que eu não conheço muito bem a 12. Ah, coloca a proteção que visivelmente você, dentro da tua ótica, você diz que não tem risco. Mas tem a ótica de outras pessoas, de outros profissionais. No Grupo Atex, a gente discute isso em comitê. Sim, Você olhou aquele risco, você mitigou, enfim. E a vulnerabilidade desses documentos, né, a falta de dados, a adequação não auditável, ela pode te trazer todos esses problemas. Então, um documento com uma foto de uma máquina antiga que a máquina não está mais na planta, um inventário de máquinas desatualizado. Pô, eu tenho um inventário de máquinas que tenho 100 máquinas na fábrica, mas eu vou evidenciar lá, tenho 150, 130. Pô, eu tenho um furo na documentação, eu sim, tenho um sim. problema sério ali de... Isso evidencia que a gente tem essas ocorrências de comprar solução pronta sem engenharia? Exato. Então, a solução pronta, ela tem que atender todos os requisitos dentro do teu cenário. Então, se eu tenho uma máquina hoje instalada numa posição e eu mudo ela de lugar, eu criei outros Ela riscos. tem que ser Tem que personalizada. ser personalizado. Tem que ser personalizada. Treinamento fraco. Operador que burla porque não entende o porquê. Falando de soluções fracas, o operador pode burlar essa solução. Todo projeto, quando a gente discute isso junto com o time de produção dos clientes, a gente tem que desenvolver soluções que seja anti-burla, ou que seja muito difícil burlar. Né? Você subiu o nível ali de segurança, você coloca uma redundância, que era para ser um sensor se torna dois, isso embasado normativa, que ela fala disso. Tá? E mesmo que o operador ele queira fazer ali burlar o sistema, ele não consegue. Mas tem a questão da negligência e tem também quando ele não está bem treinado, né? Exato. Então, Então, parte da prevenção da NR12 é também dar o devido treinamento ao seu operador. esse treinamento ele não pode ser só técnico. Ele tem que entender que uma negligência naquela questão pode custar a vida dele. Dele, inclusive. Ele não volta para casa, para a família dele, ele volta com uma lesão grave. Isso que você falou também é importante, né? Que era um dos itens que a gente ia conversar agora, que era a falta de gestão na mudança. Por exemplo, mudou layout, mudou processo e ninguém revisa o risco. Ou seja, eu tenho uma cartilha de risco pronta, montada, preparada para esse cenário, esse layout, esse processo. Eu tiro esse processo, levo ele para o outro lado da fábrica, esse layout já não serve mais. Essa Exato. tabulação de risco não é mais inerente. Não mesmo. Então a análise ela é feita no local. Um exemplo. Ah, eu fabrico máquina. Eu não sei como que vai ser o local do meu cliente. Você faz o seu projeto adequado em NR12. O seu projeto está adequado. Você vai construir a máquina em cima daquele projeto. Qualquer modificação na máquina que esteja fora do projeto que foi homologado por uma NR12, a sua máquina ela já não está adequada à NR12. Uma pergunta assim, vinculando a todos esses riscos e custos que podem ter aí. Quando esse passivo aparece, normalmente ele aparece aonde primeiro? Trabalhista, civil,
via Ministério Público do Trabalho, seguradora, interdição? Como costuma aparecer? Ou costuma aparecer mais de um desses elementos juntos? Olha, a gente já pegou vários cenários. O cenário de Ministério Público do Trabalho é o mais evidente, Sim, né? Porque você tem toda uma questão de notificação e interdição. sim, sim. Ele pode ser cobrado pelo cliente, né? Então, a qualidade do cliente, ela exige dos seus prestadores que ele atende essa normativa. E questões preventivas, né? Então, hoje o Ministério do Trabalho é o que tem mais evidência e tem as prefeituras. Então, você tem o órgão do Ministério Público do Trabalho e você tem os inspetores das prefeituras. Então, às vezes, você tem que preparar uma defesa para a prefeitura, uma defesa para o Ministério Público do Trabalho, são linguagens diferentes, tem que Sim, analisar o que eles estão pedindo sim. para a gente ser assertivo na defesa, né? E um assunto bem legal que eu queria trazer é: NR12 se aplica em navio? É verdade, hein? É verdade. Conta um pouco sobre isso pra gente aí. Maria Mercante, ela tem tratados internacionais e ela ignora, vamos dizer assim, algumas normativas que não se aplica Sim. no quesito naval. A 12, ela Não? não está mencionada nos tratados internacionais. Sim. Então você tem um risco. Então, já teve caso do Ministério do Trabalho embarcar num porto e verificar como que está a cozinha industrial e verificar como estão alguns equipamentos e gerar notificações. Olha onde ele Dentro do está, navio. dentro do navio. É isso aí. E o navio, há máquinas que são semelhantes que estão na indústria. Então eu tenho Sim. oficina, eu tenho cozinha industrial, eu tenho casa de máquinas, eu tenho motores, eu tenho geradores. E o legal dessa parceria do Grupo Atex com essa grande empresa francesa de navios, Porta Containers, foi trazer NR12 de forma preventiva para os seus navios, né? Então a gente fez um piloto num navio chamado Discovery e esse navio a gente fez análises no motor principal, quando os marítimos estão no convés, jogando aquela corda que a gente olha, né? Que eles Sim, chamam de sim, cabo sim. para fazer a atracação no porto. Olha quanto risco existe nessa operação. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer uma imersão para entender a linguagem dos marítimos. Então, entender hierarquia a bordo, entender partes do navio, o que é um bombordo, o que é um boreste, o que é proa, o que é popa. Entender a realidade deles para a gente gerar um documento palpável à realidade. Sim. E teve essa imersão, fiquei embarcado por 7 dias, fazendo uma pernada de Santos até Recife, entendendo a rotina Que e a hierarquia a bacana. bordo. Bom, do ponto de vista preventivo, dentro desses últimos cenários que você trouxe aqui pra gente, o risco transborda rápido, né? Paralisação de operação, atuação, ações trabalhistas e indenizatórias, impacto na reputação da empresa, né? Por isso a prevenção tem que ser desenhada como um sistema, não como correção pontual, né? Exato. Por isso chamaria prevenção. Dentro das questões que envolvem contratos com terceiros e a cadeia de responsabilidade, Aleph, a gestão de terceiros, onde é que a gente encontra maior vulnerabilidade? Na manutenção, na automação, no retrofit, nos integradores? Onde é que a gente tem maior vulnerabilidade, considerando que você tem terceiros na cadeia também? Exato. Para mim, o que está mais vulnerável é o conhecimento com processo. Tá. Então, eu posso colocar um gradil, uma proteção, aquilo é NR12, mas eu não conheço o processo. Esse foi o insight que a gente teve para ir para o Japão. Tá. Vamos conhecer processo, vamos trazer soluções de processo para que a gente pode fazer uma implementação normativa sem impactar o que dá dinheiro, Uhum. que é a produção, Sim. né? A venda de materiais que vai Finalidade. pagar todo o ecossistema. Finalidade do negócio. Exato, Existe para quê, né? exato. Então, assim, eu vou trazer um caso real
que aconteceu conosco, uma grande empresa chinesa se instalou no Brasil, Sim. né? Isso eu estou falando de uma planta de 15 mil metros quadrados, é um sorter logístico. Para quem não sabe o que é sorter, sorter é a separação automática de produtos, né? No e-commerce, né, tem essa separação Bastante comum. automática. Bastante comum. E essa empresa se instalou no Brasil do jeito deles. Sim. E aí começaram as fiscalizações. Então ele não atendia só uma normativa, ele não atendia várias normativas, inclusive de bombeiro, né? E começou um trabalho de praticamente desconstruir tudo que eles construíram para construir da forma certa. Então pensa no tamanho desse investimento com a operação rodando, você ter que fazer essas adequações nessas máquinas. E aí trazer um problema técnico, trazer um problema jurídico e defesas Sim. e argumentações e entender a boa-fé deles em ser colaborativos com essa adequação, né? Porque até então não tinha conhecimento sobre isso, falta de planejamento, mas conseguiram, estão bem instalados, né? A gente ficou lá quase 1 ano e meio trabalhando fortemente nessas questões, né? Eles estão hoje no Brasil todo, entender toda essa normativa, explicar isso para chinês, que é uma É, coisa não é assim, simples. não é cultural, mas deu tudo Para o certo. empresariado brasileiro, é bom a gente lembrar que, como essas atuações elas surgem do Ministério do Trabalho, elas podem atingir a pessoa física dos sócios, inclusive o seu patrimônio pessoal. Se bem que os nossos empreendedores estão hoje muito ativos em proteger os seus patrimônios pessoais, né? Sim. Isso a gente tem feito muita coisa nesse sentido com os nossos parceiros, clientes, enfim. Mas existe essa afetação, né? Então, eu queria também entrar num tema aqui que é o seguinte: como é que a gente recomendaria tratar isso dentro da governança contratual de risco? Porque chega um momento que a gente começa a envolver uma empresa que produz, que fabrica, que entrega na outra, que monta e que vai operacionalizar e tem um contrato, e dentro desse contrato já pode vir previsão de risco da NR Sim, com certeza. dentro do contrato, Dentro do contrato. antes de eu operar lá na frente, no que eu Exa- estou comprando, formatando, Exato, montando, exato. contratualmente isso já pode ser previsto. O risco, ele não tá só na produção. Ele tá na montagem, ele tá na Da manutenção, máquina, da montagem da máquina, na montagem da implementação, fabricação na dela. fabricação dela. Então, toda a cadeia produtiva, desde do projeto até implementar, você tem quesitos da NR12 que você precisa atender. Não é só o público operador da máquina. Você tem a Bacana. manutenção, você tem a engenharia. E agora imagina só, se você está construindo o projeto, por que não já construir ele atendendo a legislação, Sim, que é o sim, que tem que ser feito? sim. Então, já no projeto atendendo os requisitos, essa fábrica, essa planta, essa, essa empresa, ela já vai nascer adequada. E aí você só valida o que já está no papel. Bacana. Enfim, se uma empresa quiser começar amanhã a implementar a NR12, quais são os 5 passos essenciais? Eu vou falar alguns aqui que a gente relacionou, mas você me complementa, por Uhum. favor, organiza até a ordem, a sequência disso daqui. A gente pensou no seguinte: inventário e criticidade das máquinas, o diagnóstico da NR12 com rastreabilidade, o projeto de adequação de engenharia, não de improviso, né? Nada de gambiarra. A execução, mais evidências e mais treinamento, e a sustentação que vem pela inspeção, manutenção e a gestão da mudança. Então a gente selecionou isso aqui, mas me fala, a pergunta é: se eu quero começar amanhã, quais são os 5 passos essenciais? Olha, vamos lá. Primeiro você tem que entender o que tem na sua planta. Então, o inventário de máquinas é o que quantifica isso. Esse inventário tem que ser um documento robusto com rastreabilidade, que vai se comunicar, que vai ser a base do próximo etapa, que é a apreciação de risco. Essa apreciação de risco, ela vai aplicar 3 metodologias Tá?
linkada com os textos normativos de todos os riscos inerentes à sua planta. Isso pode ser feito por etapa. Tem que ser feito nessa sequência, porque um é base do outro. Bacana. Então, fiz o inventário, eu sei o que tem dentro da minha planta, vou fazer a apreciação de risco. O que acontece no mercado é a pessoa pegar a apreciação de risco e já cotar a adequação. Pô, aqui é uma análise de segurança do trabalho, análise de risco. Perfeito. E dessa análise de risco, a gente faz um projeto conceito. O que é esse projeto conceito? A gente vai discutir junto com o processo produtivo deles a melhor solução para aquele cenário. E vão nascer nessas soluções ideias, e a gente vai ser o equilíbrio dessas ideias com o que a norma pede. Então, eu vou colocar uma grade. Pô, mas se eu colocar uma cortina luminosa, eu atendo a norma, mas eu melhoro o meu processo. Vai ter um custo diferenciado, mas a gente coloca isso na balança no projeto conceito. Finalizou o projeto conceito, a gente validou todas as ideias, está satisfazendo todas as questões produtivas, vamos para o projeto executivo. Que aí eu vou saber cada parafuso que eu vou usar no detalhamento. Então a gente faz o projeto elétrico, o projeto mecânico, o projeto hidráulico, o projeto pneumático. E a gente coloca esse projeto executivo, todas as questões mínimas, desde uma porca a um parafuso. E desse processo executivo, desse projeto executivo, a gente vai cotar essa adequação. Bacana. Então você já tem os materiais que vai utilizar, mais uma mão de obra homologada para trabalhar dentro dessas questões, e eu tenho a adequação. Fiz a adequação. Perfeito. Pô, fiz a adequação uma máquina que tem um operador há 40 anos usando, sempre foi assim, nunca aconteceu, ele não vai querer trabalhar com aquilo. Gabriela, né? Sempre foi assim. E a gente vai fazer um trabalho de treinamento nesse operador para falar, olha, agora é assim, né? Conscientizar, trabalhar a mentalidade. Isso aí. Para trabalhar dentro dessa segurança. A gente quer que ele volta para casa. Por mais que nunca aconteceu, pode chegar um dia que ele não está bem, que ele brigou com a esposa, que ele não está prestando atenção e um detalhe custar a vida dele. Depois desse treinamento, a implementação como um todo. Porque a NR12 ela não fala só da máquina, ela fala de áreas de acesso à máquina. Então, eu tenho que treinar não só o operador que está na máquina, mas a pessoa do administrativo que acessa a fábrica e ela tem que andar naquele fluxo. Então, isso se fecha Saber o como se ciclo, comportar. se fecha o ciclo de uma adequação auditável, de uma adequação de alto nível para a sua planta industrial. Bacana. Aleph, eu queria te agradecer. Queria que você contasse para nós o seguinte: como é que a gente acha a Tex ou o Aleph, o site, o seu Instagram? Conta para nós aqui, por favor. Nosso site é www.grupoatex.com.br. Nosso Instagram é Atex Engenharia. Né? Hoje, dentro dos nossos players, atendemos todos os segmentos: químico, farmacêutico, metalúrgica, naval. E esses cases, esses projetos conceitos é que trazemos de solução aí para atender a NR12 de uma forma que a gente impacta o mínimo possível a nossa produtividade. Queria te agradecer imensamente. Foi uma honra tê-lo aqui junto conosco. Obrigado. E a mensagem é sempre muito simples. Prevenir custa menos do que remediar. E eu volto a dizer, e prevenir sempre é mais inteligente. Muito obrigado. Até a próxima. O próximo episódio já está a caminho. Vocês não perdem por esperar. Obrigado.